mas a minha família sempre teve a vontade de viver uma fé crítica e não ir à igreja só por ir à igreja, mas realmente ser uma coisa com conteúdo concreto, né? Então, isso fez com que eu fosse uma pessoa bem fora da caixinha e daí por isso que eu decidi fazer teologia e faço parte da rede Teo Mulher, que é um grupo de teólogas feministas, e também sou uma animadora Laudato Si, que é esse curso de animadores da Laudato Si é do Movimento Católico Global pelo Clima, e depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso, se precisar. PV, deixa contigo, hein? Antes só deste PV falar, eu só queria saber, assim, geralmente é uma pergunta que eu faço, talvez seja um pouco mais pessoal, mas é que eu sempre acho legal a gente descobrir, assim, de onde é que veio, assim, o seu interesse pela questão ambiental, sabe? De onde é que, quando é que foi, por que foi, de onde surgiu. Uhum. A história é meio longa, assim, porque como meu pai foi seminarista franciscano e a minha mãe também tinha uma devoção muito forte por São Francisco, a gente sempre teve essa, não era tanto a consciência ecológica, mas era a consciência do dom daquilo que a gente chama de criação, né? Porque se a gente acredita num Deus criador, a gente vê toda a natureza como um dom de Deus. Então isso sempre esteve presente enquanto eu crescia e daí assim, tinha coisas que a gente fazia que eram maneiras de vida mais sustentáveis, tipo reciclagem, economizar energia, economizar água. E essas coisas sempre foram muito presentes na minha vida, mas daí, fazendo teologia, essa minha consciência ecológica tomou um rumo maior, porque enquanto eu estava fazendo o curso de graduação, o Papa Francisco lançou um documento que chama Laudato Si, que é uma encíclica que faz parte da doutrina social da Igreja, que é sobre o cuidado da casa comum. Ficou conhecida como a encíclica ecológica porque é realmente um dos assuntos principais, a questão da ecologia, mas também as implicações de justiça social e as implicações políticas e colocar em ação, não só falar a nível espiritual, né? Então, mais ou menos isso, assim que foi surgindo o meu engajamento com o ambiente. É muito legal mesmo, cara. Eu acho muito importante, assim, né, a gente encontrando essas pessoas e conhecer, né, que acabam caminhando na mesma linha que a gente durante tanto tempo e a gente nunca sabe que elas estão aí, né? Tipo, a gente está atuando toda hora, assim, no Instagram, na vida real também e tal. Quer dizer, agora na quarentena, só no Instagram mesmo, né? Mas, assim, eu acho muito legal porque a gente se conheceu de uma maneira totalmente aleatória, né, cara? Não tinha nada a ver com o meio ambiente e não tinha nada a ver com teologia. Pô, a gente tava quando a Angela Davis veio aqui no Rio de Janeiro, eu tava na rua, a gente não conseguiu entrar para ouvir ela. E aí a Suzy tava atrás de mim. Eu nem lembro por que a gente começou a conversar. Mas aí, enfim, aí a gente se conheceu e fiquei muito interessado pelo seu trabalho, principalmente porque até então eu nunca tinha conhecido, na verdade, nenhuma teóloga, e nenhum teólogo, na verdade, de academia, mas teóloga, sendo de academia ou não sendo, eu não conhecia nenhuma. Então, assim, foi uma surpresa para mim, de certa forma, de conhecer e começar a acompanhar você foi muito interessante, porque eu descobri caminhos até então desconhecidos, até então obscuros, assim, para mim, que eu não fazia a mínima ideia de que existia. E aí, um pouco nesse caminho, eu queria que você contasse um pouco para a gente, na verdade, o que é essa coisa aí de teologia, por que existe uma faculdade de teologia na PUC e tal, enfim, por que as universidades, sendo elas públicas ou não, elas têm esse curso, o que faz, o que comem, o que é o teólogo, o que é a teologia? Eu tenho um texto na minha página do Facebook que eu falo, né? É um texto, agora não lembro se foi um texto ou se foi um vídeo, mas é justamente quem são os teólogos, onde dormem, o que comem, como se vestem. Tipo, é um sei que você ouve falar, mas cadê, né? Então, responder a pergunta o que é teologia é uma coisa muito complexa.
porque a teologia existe enquanto um saber, enquanto uma forma de pensamento, mas existe também na academia como uma concretização sistemática de conceitos, teorias e tudo mais. Então, eu sempre gosto de trazer isso à tona, porque se a gente for pensar, né, na Grécia Antiga, quando, né, começaram os primeiros filósofos e tal, o que era filosofia? Filosofia era o pensar sobre tudo, né? A existência, a não existência, a matemática, a geometria, a relação política, a relação social. Isso era filosofia e era também teologia, porque eles pensavam tudo isso também junto com as questões de mitologia grega. Então, a gente tem essa noção de teologia enquanto um pensar sobre a realidade, tendo como premissa, né, como uma questão básica, que é um pensar já admitindo que existe algo além, que dá sentido a tudo isso que existe. Agora, na academia, a teologia, daí ela tem várias linhas diferentes, porque depende, então, de qual que é esse ser divino que você acredita. Porque toda teologia parte de uma fé, né? Eu creio em alguma coisa, então a partir disso que eu creio, eu vou pensar sobre as implicações dessa fé e como viver essa fé em determinadas religiões e tal. Então, no Brasil, que é um país predominantemente cristão, a teologia que existe aqui é a teologia cristã. Não sei, não posso afirmar com toda certeza que não existam outros cursos de teologia candomblessista, espírita. Eu já ouvi falar também de curso de teologia islâmica, mas é aquela coisa, no Brasil, se não me engano, esses cursos de outras religiões que não sejam do cristianismo não são reconhecidos pelo MEC. Aí, né, poderíamos entrar em toda uma outra discussão dessa problemática da imposição cristã, mas tudo bem, não vamos entrar nisso agora. Mas então, teologia, a palavra em si significa pensamento sobre Deus, né? Vem da origem grega. Theo é Deus, logos é razão, é pensamento, é palavra, né? Então é o pensar sobre Deus. Na prática, o que a gente estuda na teologia cristã? Desde a Bíblia, que é o básico do básico, porque é a partir da tradição que está ali na Bíblia que a gente é cristão hoje, né? E temos, então, não só a base da tradição bíblica, mas também a base da tradição histórica. Então, se eu sou da Igreja Católica, a gente estuda como que foi desenvolvido a doutrina da Igreja sobre a Trindade, sobre Trindade, né? Deus é uno e trino, são 3 pessoas em um. Então, como que a gente entende isso? Quais são esses conceitos? Sobre também a cristologia, que então é o pensamento sobre Cristo, como que a gente entende Cristo. Então, tem alguns tratados que a gente chama de tratados, né? Que são os pilares básicos de uma teologia cristã. Daí também entra eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja em si, como que a gente entende o que é ser igreja a partir dessa fé em Deus, que é Cristo, que é Espírito, que é Pai. E daí, além desses tratados principais, que constituem a base da fé cristã, tem também uma ramificação enorme a partir do diálogo com outras ciências humanas. Então, a gente tem antropologia teológica, a gente tem filosofia da religião, e isso ainda pensando numa teologia mais tradicional, como a que eu estudei na PUC-Rio, que a gente tem essas aulas efetivamente. Tem também teologia pastoral, que daí é para pensar como viver a missão da igreja em cada paróquia ou em cada contexto local da igreja. E daí, além dessas ramificações, a gente ainda tem aquilo que eu gosto de chamar de teologias periféricas, porque são as teologias que não são reconhecidas propriamente na academia tradicional, clássica, que daí é teologia queer, teologia feminista,
A ecoteologia agora tem entrado mais nos discursos acadêmicos gerais, mas até pouco tempo atrás também não era discutido assim na academia, nas aulas, né, nos cursos de formação mesmo acadêmica teológica. Tem também a teologia negra, a teologia mulherista, que é a teologia negra feminina. Então, assim, né, a teologia é um mundo muito complexo, por isso que eu acho que ele respondeu o que é teologia bem complicado. Mas daí, né, tem tudo isso do que é na academia, daí vem a pergunta, né, você termina a teologia, você faz o quê? Porque é uma questão muito, muito problemática. Se a própria teologia é uma coisa complexa, como viver disso é uma coisa ainda mais complexa. Porque existem certos padrões que são esperados de quem faz teologia. Primeiro, que seja homem. Segundo, que seja religioso. Esses são os padrões normalmente, né? E daí, de novo, né? Eu tô falando a partir do contexto que a gente vive no Brasil. Para uma pessoa, uma mulher que não é religiosa e faz teologia, não existe nada prático que eu possa fazer com a minha formação teológica a nível de carreira profissional, a não ser a própria academia. Então, né, esse seria o caminho tradicional de uma pessoa que se forma em teologia, é continuar, fazer um mestrado, fazer o doutorado para poder, daí, dar aula na própria universidade ou tentar dar aula em escolas religiosas, ou né, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a aula de religião é obrigatória no ensino público, mas não existe a exigência de ser um professor formado em teologia para essa vaga. Então, assim, na verdade, é uma coisa que fica meio em aberto. Agora, né, eu falei, esse é o caminho tradicional de quem se forma em teologia. Agora, eu, na minha caminhada pessoal, eu desde o começo, quando eu decidi fazer teologia, não tinha nenhum intuito de fazer uma carreira disso, né? Eu quis fazer teologia porque eu achava que era uma coisa que tinha sentido. E tinha sentido para mim e teria sentido para outras pessoas. Não tinha nenhuma pretensão de dar continuidade a isso, né? Fazer mestrado e tal. Mas eu me apaixonei pela teologia. E eu vejo o quanto que a minha atuação enquanto teóloga é muito mais nesse trabalho de formiguinha, sabe? Pessoas que eu encontro na rua, quando eu saio no bar, na boate, as pessoas ficam loucas de saber que eu fiz teologia e daí a gente acaba conversando. E para mim essas conversas são o fruto mais concreto da minha teologia, porque é daí que eu sinto que eu tô chegando em alguém, né? Porque eu acabei decidindo continuar a fazer o mestrado. Eu me formei, fiquei 1 ano sem fazer nada na teologia. Aí voltei para fazer o mestrado por causa das eleições de 2018, que eu fiquei muito brava com a manipulação da fé e manipulação da religião que estavam sendo usadas para as campanhas eleitorais. Daí eu entrei de novo no mestrado, mas é aquela coisa, a academia fica muito fechada nela mesma. Então é uma teologia viciada em si mesma. Então, o que eu procuro fazer e que as pessoas mais jovens que têm entrado na teologia buscam fazer também, isso eu percebo, é trazer a teologia para fora, né? Mostrar por que ela é relevante para todo mundo, independente de ter fé ou não. Independente de qual religião tem, se tem religião, se não tem religião. A teologia é um saber que ajuda a pensar sobre a realidade, sobre as relações. Resposta longa, desculpa. Ah, sem problema. É bom porque essas respostas vão lançando outras dúvidas, assim, né? Vão puxando. E aí, um desses, né, que eu acho que é uma coisa que fica um pouco na mente de todo mundo que está ouvindo, eu acho, pelo menos na minha ficou, é que você comentou um pouco sobre as teologias periféricas, né? Como você falou. E eu acho que dentre os assuntos teológicos, assim, é o que a gente sabe menos, né? O que a gente ouve menos. Justamente por ser periférico, como você falou, né? Ser marginalizado muitas vezes e, enfim, tira o crédito dessas teologias por estarem associadas a grupos que os próprios grupos cristãos muitas vezes afastam desse meio, né? E para você, como é que foi entrar em contato com essas teologias
dar a cara a tapa para defender elas, né? Porque eu também já enfrentei isso várias vezes. Você tem que discutir com algum cristão mais conservador que acha que esses tipos de perspectiva não valem a pena. E aí você tem que ter coragem mesmo e falar o que você acha, assim, como é que foi para você essa luta, né? Por defender essa causa, para mim é fenomenal. É uma pergunta que não está no passado, né? É um presente constante. Como que foi, como que está sendo, como que vai ser, porque eu acho que vai demorar muito até essas teologias periféricas serem reconhecidas, se é que vão ser reconhecidas realmente. O meu contato, eu sempre vivi meio que numa bolha. Não só pelo fato, assim, né? Eu sou branca, venho de uma família privilegiada, tivemos uma vida abastada. Mas, além disso, eu acho que eu vivi numa bolha dentro da própria Igreja Católica, porque eu nunca pertenci a nenhum grupo específico, nenhuma paróquia específica. Meu pai, ele era transferido no trabalho com frequência, a gente morou em várias cidades diferentes, e eu acabei conhecendo a Igreja Católica de uma maneira muito diversificada. Então, de certa forma, eu já estava acostumada em saber que existem realidades diferentes dentro da igreja. Daí, quando eu entrei na teologia, de certa forma, eu ainda fiquei numa bolha, porque o curso de teologia da PUC-Rio é o que mais tem mulheres no Brasil inteiro, não só no corpo docente, como no corpo discente, né? Então, tem maior número de professoras e de alunas. Então, assim, eu acho que eu comecei a me conscientizar dessa questão das teologias periféricas quando as pessoas começaram a comentar sobre o machismo e o patriarcado na igreja e, de modo especial, na academia da teologia. E foi um processo lento, eu acho, até eu conseguir realmente tirar essa máscara que eu estava usando para enxergar a realidade da igreja e tal. Até porque eu tinha me apaixonado pela teologia, eu achava que era tudo maravilhoso, né? A gente estava questionando a existência de Deus, de como ser igreja e tal, eu achava que tudo era lindo. E daí eu comecei a perceber essa questão do lugar da mulher, de como a mulher é aquela coisa, sempre que o assunto da mulher surge, tanto na teologia quanto no próprio contexto da igreja, nas paróquias e tal, existe um esforço, né, de reconhecer a mulher hoje em dia. Existe o esforço, está lá, né? As pessoas querem reconhecer que a mulher e o homem foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas sempre é só até um certo ponto. Não pode passar de certo... Sempre tem alguma coisa que não pode passar. E isso começou a me incomodar demais. E até para eu pensar... Quando eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer um mestrado e tudo mais, eu tive que levar isso em consideração porque na pós-graduação tem menos mulheres do que na graduação. E isso afeta... É porque são coisas sutis do dia a dia, sabe? Da interação, da maneira como as discussões são feitas em sala de aula, se você é a única mulher na turma, algumas coisas assim. Além disso, ainda na graduação, eu tive a graça divina de estudar com uma pessoa que se chama Ronilson Pacheco, que está virando uma grande referência no Brasil e nos Estados Unidos de teologia negra. E sendo, então, colega de turma dele, a gente acabou fazendo parte de um grupo de amigos da teologia que queria fazer uma teologia mais pública, mais preocupada com as questões sociais, eu acabei descobrindo essa questão da teologia negra. E ver o quanto que pensar a teologia a partir de um outro lugar de fala afeta os tratados básicos, né? Aquelas bases que eu falei no começo, de como se pensar a teologia e como se pensar a doutrina cristã. E com isso, também acabei me conscientizando mais da teologia feminista. Descobri também a teologia queer. Eu descobri a teologia queer porque pediram para eu comprar um livro quando eu fui numa viagem para a Argentina, um livro que não tinha no Brasil. E daí eu aproveitei que eu comprei o livro para a pessoa e fui começar a ler, né? E o nome do livro era Teologia Gay e Lésbica, em espanhol, né? E eu comecei a ler o livro
E o livro começava a tratar esse assunto dos gays e das lésbicas a partir da teologia sacramental, então da teologia dos sacramentos da igreja, né? Batismo, Eucaristia, etc. E eu fiquei assim, nossa, explodiu minha cabeça, porque usar o tratado básico sacramental para daí desenvolver o pensamento sobre os gays e as lésbicas na igreja foi assim, fenomenal. Eu confesso que até hoje eu li pouco de teologia queer, mas sempre que eu leio é impressionante ver isso, o quanto que essas teologias periféricas, elas ajudam a repensar a própria teologia e a desconstruir essas estruturas que foram enrijecidas com o tempo. E que, né, em determinados momentos históricos, foi preciso estabelecer essas bases para dar continuidade e ensinar o que é ser igreja e tudo mais. Mas, conforme vai passando o tempo, vai mudando o contexto histórico, social em que a gente vive, a teologia precisa ser repensada, a igreja precisa se repensar. Então, essas teologias periféricas ajudam pra caramba nisso. E é uma luta constante, realmente, porque justamente porque elas implicam em reformulações da teologia clássica, né, em desconstruir tudo que foi limitado da teologia clássica, elas acabam sempre sendo recebidas com apreensão para falar de um jeito legal, né? Porque tem gente que já se vitimiza completamente, já joga na cara, não quer saber de nada. Então é um caminho árduo aí pela frente, mas que vale a pena. É um pouco parecido com outras áreas também da vida que a gente precisa defender essas causas, né? Tanto dentro da igreja, mas também dentro da escola, dentro do trabalho, é sempre uma, como você falou, uma luta constante e presente, né? De hoje, assim, totalmente a gente ter que se levantar o tempo inteiro e falar mesmo o que deve ser falado. E uma coisa que eu falo que eu achei muito legal é da perspectiva, né? Você passar a olhar para a teologia e olhar para o mundo e para a igreja a partir de uma visão diferente, a partir do olhar de uma pessoa, do ângulo, né, de uma outra experiência, num lugar que muitas vezes enfim, é ignorado. Uhum. Eu estou travando, mas é só a câmera ou o áudio também? Eu acho que tá cortando um pouquinho. Tá dando pra entender, pelo menos pra mim. Eu não sei se o resto do pessoal tá conseguindo acompanhar, entender direitinho. Pessoal, dá um chat aí, quem puder, quem conseguir. Só pra dizer. Suzana, pra você tá conseguindo ouvir bem? Acho que dá pra. Tá meio cortado, mas dá para entender. Então vamos seguir. Se alguém não tiver conseguindo acompanhar, a gente dá um jeito de resolver isso aí. Me dá um toque, eu mudo de cômodo aqui. Enfim. Então, assim, né, existem essas diferentes perspectivas, esses outros ângulos que a gente pode olhar, e quando a gente olha para a história da igreja, tanto história desde sempre, mas também atualmente, a maioria dos nomes que a gente vê são sempre masculinos, né? São sempre homens. Hoje a gente tem o Leonardo Boff, né, que já está velhinho, mas que é um figura super proeminente, o Augusto Nicodemos, isso são de hoje, né? Se a gente olhar a história da igreja é praticamente só homem. E aí eu queria saber, assim, quais são as referências femininas na teologia, ou na igreja também, assim, né? Quais são suas referências de liderança dentro da igreja que lutam para reverter esse quadro. Se você se considera também uma pessoa, uma referência nisso, se você acha que o seu trabalho ele tem feito uma diferença na vida das pessoas, porque eu particularmente acredito que qualquer pessoa que fala sobre isso, né, que está lá e tal, que se dispõe a tratar desses assuntos, já faz uma diferença, né? E aí eu queria saber de você como é que é sua experiência também pessoal, de como que é do seu lado, de ver o seu trabalho e tentar entender se o que você está fazendo está criando um impacto, se está sendo para as pessoas e para a sociedade, enfim, como é que você enxerga esse assunto? Bom, primeiro, vou começar do começo. A questão da história da igreja, a gente só ouve os homens, né?
Por quê? Porque a história sempre foi contada pelos homens. Porque as mulheres sempre estiveram presentes, sempre ajudaram a não só, né, se a gente for pensar no cuidado das próprias paróquias, igrejas, comunidades, são as mulheres que estão sempre fazendo o trabalho prático. Mas não só isso, elas sempre estiveram pensando também. Mas é que o pensamento delas, os escritos delas, nunca foram visibilizados, nunca foram legitimados pela teologia tradicional, hierárquica. Então, elas acabam sendo silenciadas na história. A Igreja Católica, eu acho que dentre todas as religiões, dentro do cristianismo, né, das diversas denominações, eu acho que a Igreja Católica é ainda a mais lenta para fazer mudanças concretas de legitimação da mulher, porque se a gente for pensar nos doutores da igreja, que existem pessoas ao longo da história que são reconhecidas como doutores da Igreja Católica por terem tratados teológicos, documentos teológicos que incidiram diretamente no desenvolvimento da doutrina católica, de diversos âmbitos, seja da doutrina básica, né, do que é a Trindade, seja das questões de doutrina social da igreja, mas são, então, sempre homens que são reconhecidos dentro desse papel de formação da doutrina da igreja. Mais recentemente, né, a última que foi reconhecida, eu acho que foi em 2011, pelo Papa Bento XVI, existem 4 doutoras que foram reconhecidas. Então, assim, né, a gente tem 2000 anos de igreja, assim, a gente tem 2000 anos de cristianismo, mas a Igreja Católica só reconheceu até agora 4 doutoras da igreja, que vou terminar com a minha favorita, né? É Santa Teresa d'Ávila, que ela é sensacional. Ah, detalhe, as 4 doutoras são também místicas. E eu acho que isso é um detalhe muito importante, porque no cristianismo sempre se dividiu muito as questões espirituais das questões corporais, né? E o que chama a atenção das mulheres, não só dessas doutoras, mas das mulheres no cristianismo como um todo, é que elas sempre têm uma chave de leitura, uma visão de mundo mais integral. Então, ao mesmo tempo que elas desenvolvem um pensamento teórico, teológico sobre Deus, sempre é um pensamento a partir da realidade que elas vivem enquanto mulheres, enquanto corpo de mulher, e sendo também uma experiência mística de Deus, né? E mística no cristianismo, na teologia cristã, é entender a experiência de Deus concreta. Não é um misticismo de, tipo, né, uma coisa meio... Porque acho que com as coisas de nova era pode parecer uma coisa mais confusa e não tão concreta, né? Mística na teologia cristã é uma coisa mais da experiência pessoal com Deus. Então, essas 4 doutoras, então, que eu ia falar, todas são místicas. Santa Teresa d'Ávila, então, por exemplo, uma das coisas que ela fala é que a gente encontra Deus nas panelas. Porque, para sinalizar isso, que a coisa mais cotidiana, né, da gente lavar a louça, nesses pequenos gestos do dia a dia, a gente pode encontrar Deus. Daí tem Santa Teresinha do Menino Jesus, tem uma devoção enorme, eu acho até que às vezes mais do que a Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila Gente, ela travou para todo mundo ou foi só para mim? Ah, voltou. Acho que foi só você, Maia. Ixi, desculpa, perdão, gente. Mas então, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa da Cruz e a minha favorita, que é Santa Hildegarda de Bingen. Gente, essa mulher, todo mundo tem que saber quem é essa mulher. Ela foi uma monja beneditina, ela foi teóloga, filósofa, musicista, fazia medicina natural, fazia poesia,
ela, assim, ela fazia tudo e ela ajudou. Tem gente que diretamente fala que foi ela que inventou a cerveja. Eu não sei afirmar positivamente que realmente esse é o dado certo, mas ela influenciou a criação da cerveja por causa dos estudos que ela fazia de fermentação, de não sei o quê, dos lúpulos. Então, assim, Santa Edelgarda de Bingen, cerveja. E o meu favorito ainda, ela foi a primeira mulher, até onde se sabe, que escreveu sobre o orgasmo na perspectiva da mulher. Que mulher sensacional! Uma mulher fantástica. Ela foi a última declarada doutora da igreja dessas 4, né? Mas então essas são mais antigas. A Hildegard, por exemplo, ela é do século XII, se eu não me engano. E então, se a gente for pensar mais hoje em dia, a gente tem muitas teólogas atuando de uma maneira ainda mais forte desde final da década de 60, porque foi no final da década de 60 que a gente teve o Concílio Vaticano II na Igreja Católica, que foi um concílio que teve como objetivo principal repensar a Igreja no mundo moderno, pós-moderno, em que, né, a própria Igreja reconheceu que, olha, se a nossa missão é anunciar a boa nova de Jesus Cristo, só que a gente está totalmente fechado e não dialoga com ninguém, a gente precisa se abrir, aprender a dialogar para que as pessoas entendam se existe alguma relevância dessa boa nova de Jesus Cristo para elas hoje. O Concílio Vaticano II foi um marco, então, porque começou a se abrir mais espaço para as mulheres e, inclusive, eu acho que as primeiras mulheres que se formaram em teologia foram não sei se, talvez um pouquinho antes do Concílio Vaticano II, lá pela década de 50, começaram a entrar algumas mulheres. Mas antes disso, eu não sei se nesses cursos acadêmicos se já existiam realmente mulheres cursando, porque, inclusive, a minha orientadora no mestrado, que é uma das grandes teólogas no mundo, e de modo especial no Brasil, que é a Maria Clara Bingemer, ela foi uma das primeiras a se formarem como doutora da Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma, e o diploma saiu mestre, ou aliás, doutor, sei lá, o pronome lá que foi usado foi no masculino, porque eles ainda não tinham o negócio, o modelo pronto para o feminino. Então, assim, mas então, nomes de hoje em dia, Maria Clara Bingemer é uma grande referência, mas ela ainda tem o reconhecimento dentro da própria academia. Existem várias teólogas hoje em dia que não são reconhecidas, não são visibilizadas, porque elas fazem muito mais uma teologia periférica, teologia feminista, raiz mesmo, como, por exemplo, Ivone Gebara, que é uma irmã, ela faz parte das Cônegas de Santo Agostinho, mas ela faz parte também do movimento Católicas pelo Direito de Decidir. Isso, só um detalhe, eu podia falar várias coisas, mas eu acho que só falando isso já é suficiente para vocês entenderem que ela acabou sendo silenciada pela Igreja Católica. O que é ser silenciado na Igreja Católica? Né? Ela não foi excomungada, mas basicamente disseram, olha, você não pode mais ensinar teologia oficialmente. Ela, belamente, que nem uma diva, sem problemas, começou a produzir ainda mais, tem um monte de livro, e tá aí, continua viva. O grupo que eu faço parte, que é a Rede Tel Mulher, a gente fez um evento com ela, dia 7 de março, lá em Campinas. E assim, é fenomenal. Ela é formada em teologia, filosofia. O pensamento dela é fantástico, fantástico, assim, muito bom. Bom, e esses são só 2 nomes dentro da Igreja Católica. Existem várias referências fora também, ainda falando dentro do cristianismo. A gente tem a Nancy Cardoso, que é uma mulher, ela é metodista, ela também é uma mulher fenomenal, também trabalha essas questões de feminismo e de ecofeminismo. Ela tem um trabalho muito forte com mulheres no campo, e atualmente ela está na Angola, ajudando a desenvolver um programa acadêmico de uma universidade de lá.
E ela trabalha muito a questão de teologia do corpo, que é a minha área de pesquisa, por isso que eu gosto muito dela, sinto que eu tenho que citar ela. E daí também tem vários nomes dos Estados Unidos, as teologias periféricas das mulheres sempre acabam sendo teologias feministas e teologia... Existe também muitas teólogas indígenas, teólogas negras, teólogas queers, né? Porque é que eu acho que a partir do momento que você percebe que o seu espaço na academia é limitado, a mulher tem essa... Eu acho que a gente tem essa garra, não sei, essa coisa de dizer, não, então tá bom, então eu vou procurar meu espaço em outro lugar. E daí a gente começa a agir nessas outras linhas e que são extremamente importantes, né? E daí, para a segunda parte da pergunta, olha, eu não consigo me ver como referência, porque eu não me levo muito a sério, entendeu? Mas eu percebo, porque assim, acho que foi em agosto do ano passado que eu decidi mudar o meu perfil no Instagram para ser um perfil da Suzy Teóloga, né? Decidi criar essa identidade de Suzy Teóloga. Porque nessa minha agonia de perceber o quanto que a teologia é fechada na academia, só fala, né? Os teólogos só falam para teólogos. E, ao mesmo tempo, existe um movimento também da teologia pública, pastoral, né? Muita gente da teologia da libertação, da teologia da missão integral, que trabalham com o povo, com os pobres, né? Com as pessoas que são mais injustiçadas. Não existe uma teologia pública para, vamos dizer, para a classe média que está na rede social, que não está nem aí para a religião, que não sabe o que é teologia, que acha que todo cristão gosta do Bolsonaro. Não existe gente visibilizando a teologia para quem está aí percorrendo as internet da vida. Então, eu acabei decidindo começar esse perfil e eu acho difícil dizer que eu sou uma referência porque eu ainda não sou uma teóloga, não tenho um pensamento teológico bem formulado. Eu estou aprendendo constantemente, vira e mexe eu percebo que eu falo umas coisas sem noção, que eu tenho que reformular, sabe? Então, assim, a nível da ciência teológica, eu estou longe de ser uma referência. Mas eu acho que, pelo menos, eu sou um meio de visibilizar a teologia. E daí isso eu percebo como algo positivo que tem acontecido mesmo, porque vira e mexe aparece gente que eu não conheço, que descobre o meu canal no YouTube ou o Instagram e falam, nossa, que demais, que legal, nunca tinha ouvido falar. Então, isso está sendo bom. Ah, muito legal. Eu acho legal porque eu tenho 18 anos, a Mayuma acho que tem 19, né? E a gente tá entrando na vida, assim, da vida mesmo, sabe? Profissional, ou enfim, do que a gente realmente quer fazer e gosta. E muitas vezes a gente enxerga as pessoas que a gente admira, assim, né? Como coisas inalcançáveis, seres iluminados que chegaram no do profissionalismo e que a gente nunca vai conseguir realizar isso. E eu acho que ter pessoas, por exemplo, como você que tem essa abertura, essa humildade de falar que não sabe tudo, e que tá nos lugares, sabe, tá aqui e tal para compartilhar desse conhecimento que a gente não tem, e aí você tem, e aí você vem falar com a gente, sabe? E aí a gente depois vai junto descobrindo outras coisas novas que a gente não sabe. Eu acho que esse é um caminho muito legal. E aí, nesse sentido, você falou 1 milhão de coisas que eu não entendo nada, assim, na sua fala, tipo, nomes e conceitos e tal, que eu acho ótimo, mas teve um que eu queria que você explicasse pra gente, que você falou que trabalha muito, que é a teologia do corpo. Eu já ouvi falar algumas vezes sobre esse tema, mas confesso que, assim, nunca parei para ler, de fato, assim, nada mais sério sobre. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso, como isso, o que é importante para você, o que faz sentido, e como que isso tá entrelaçado na sua vida. Uhum. O bom da teologia do corpo é que ela já vai
conectando muito rapidamente, diretamente com a questão do ambiente. Na Igreja Católica, né, esse é o meu lugar de fala. Então, na Igreja Católica, a teologia do corpo, quando você fala teologia do corpo, a grande maioria das pessoas que já ouviram falar desse termo, porque tem muita gente que nunca ouviu falar, mas quem já ouviu falar desse termo, teologia do corpo, pensa diretamente no Papa João Paulo II. Porque esse Papa, durante, acho que foram 8 anos, toda quarta-feira, na audiência geral, que é um dos eventos dentro da agenda dos papas que eles fazem, ele deu catequeses que ele mesmo intitulou como Teologia do Corpo. E ele desenvolveu essa teologia do corpo, ele começou a desenvolver esse pensamento sobre o corpo teológico, mesmo antes dele se tornar papa, por causa da preocupação dele com a revolução sexual e com as implicações de como viver a sexualidade enquanto uma pessoa cristã da Igreja Católica, né? Como seguir os ensinamentos da Igreja Católica no meio desse caos revolucionário da sexualidade e tudo mais. Então ele desenvolveu essas catequeses que, levando em consideração, né, esse caminho lento que a Igreja percorre há tantos anos de não conseguir desconstruir essas estruturas rígidas, foi um grande passo essa teologia do corpo de João Paulo II, porque ele tentou reconhecer o valor do corpo, né? Eu acho que isso é meio que um senso comum, o quanto que o cristianismo sempre teve uma rejeição ao corpo, sempre teve uma rejeição ao sexo, ao prazer, né? A todas essas coisas. Sempre houve um dualismo muito forte, que a gente chama, né? Essa oposição entre os dois lados. E então, João Paulo II, ele tenta trazer tudo isso e dizer, olha, tudo é muito bom. O corpo é o centro do cristianismo. Porque se a gente fala que Jesus é filho de Deus, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus é Deus, e ele se fez corpo para poder se revelar para nós, então o corpo é central para o cristianismo. E daí ele desenvolve essas catequeses, mas é muito por causa dessa preocupação moralista de como viver a sexualidade, de o que é o plano de Deus, então, para o corpo, como que o homem e a mulher devem viver essas relações corporais. Então, a teologia do corpo de João Paulo II, apesar de ser uma coisa muito marcante, de tentar resgatar esse valor que o corpo tem, também acaba sendo bastante limitada, porque fica só nesse âmbito moralista e não chega nem a questionar os ensinamentos morais da sexualidade na Igreja Católica. Daí, o que existe de teologia do corpo, de modo mais amplo, mais abrangente, está todo nas teologias periféricas. E vem muito graças à teologia feminista e à teologia ecofeminista. Porque, e a ecoteologia também, mas é que depois eu tento explicar isso. Mas, então, a teologia feminista e a teologia ecofeminista, como elas já partem de um lugar de perceber que o corpo feminino é uma causa de incômodo, já necessariamente a maneira de fazer teologia sempre parte do próprio corpo. E daí, se fosse para resumir, né, basicamente toda a teologia do corpo cristã parte desse entendimento de que o corpo revela Deus, porque foi criado por Deus. E não só isso, mas o corpo não é um objeto, não é uma propriedade. Eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo. Porque se a gente fica reafirmando, né, eu tenho um corpo, fica tratando ele como um objeto, a gente falha em reconhecer essa integralidade de quem nós somos. E daí acaba caindo no mesmo dualismo de antes. A gente coloca em oposição alma e corpo, espírito e corpo. Na verdade, é reconhecer a integralidade. Eu sou corpo, do mesmo tanto que eu sou alma, do mesmo tanto que eu sou, né? Suzana é corpo, alma e espírito. É tudo isso. E daí, bom, o ecofeminismo,
ele tem, então, uma sensibilidade maior para isso, porque o entendimento do corpo se dá através do reconhecimento do corpo no meio da criação. Então, é reconhecer essa conexão, essa interligação que existe, eu enquanto corpo, com a casa comum, a mãe terra. E o quanto que os ciclos que o meu corpo tem estão também relacionados aos ciclos que a natureza tem. E entender os ciclos da natureza me ajuda a entender a mim mesma e entender a minha interação com o próximo e a entender a minha interação com Deus. Então, assim, tá tudo bem interligado, assim, que nem uma teia de aranha, que tudo tá interligado. Ah, muito maneiro. Eu, como falei, eu particularmente não conhecia muito esse campo, né? Até porque, como você tem falado, né? Você veio de uma família católica, né? Dentro da Igreja Católica. Eu, por exemplo, não vim desse meio, então por isso também que eu acho que é muito legal de ter essas interseções, né? Porque aí a gente encontra dois mundos totalmente diferentes, às vezes opostos, às vezes que se gladeiam um pouquinho, e aí encontrar esses pontos assim, eu acho muito legal. E aí você começou a falar do ecofeminismo e tal, e aí você comentou que já engatava já na questão ambiental, e aí eu já vou então aproveitar a sua deixa para a gente falar sobre esse tema. E aí, com isso, né, eu queria perguntar para você, apesar de a gente ter, da metade do século passado, né, com o Concílio Vaticano II, também com esse documento do Papa, a Laudato Si e tal, a gente teve mudanças muito radicais dentro da igreja, se comparadas à estrutura que existia anteriormente, né? Uhum. E mesmo assim, quando a gente olha para o cenário cristão, pelo menos brasileiro, num sentido geral, em relação ao meio ambiente, a gente não vê uma mudança prática tão grande quanto a gente imagina que seria a partir desses documentos. Uhum. Infelizmente, né? Como eu falei, eu não tenho muita experiência para falar sobre isso, porque eu não tenho a vivência da Igreja Católica, né? Você tem muito mais que eu. Mas, de qualquer forma, falando da Igreja Protestante, por exemplo, assim, há uma minoria que se importa com o meio ambiente e tal, que está ligada a esse campo. E aí, como que você enxerga o cenário da Igreja Católica dentro desse tema? Se você acha que, de certa forma, esse documento do Papa, ele colaborou, eu acredito que colaborou, mas assim, se ele teve um impacto prático mesmo dentro da igreja, que fez com que a estrutura dela pudesse ser, de certa forma, renovada para chegar numa estrutura um pouco mais sustentável, né, e responsável em relação ao meio ambiente. Uhum. É um caminho complicado. Tem uma coisa que eu acho que me chama muita atenção, que, assim, faz muito tempo que a ecologia existe, né? O movimento ecológico existe, já faz alguns anos. O Dia da Terra está completando 50 anos esse ano, por exemplo. Isso foi um marco, né? E o próprio movimento da ecologia, eu acho que ele surge muito por reconhecer no mundo ocidental a cosmovisão que o homem ocidental tem, né? A cosmovisão, né? O entendimento que ele tem do mundo que existe, do universo, parte da leitura de Gênesis. Lá, Gênesis capítulo 1, versículo 28, acho que fala, né? Crescei e multiplicai-vos, dominai a terra. Esse dominai a terra foi a base para o homem branco ocidental se estabelecer, dominar, né? Isso. Então, assim, pouco depois da ecologia começar a surgir, começou a surgir a ecoteologia. Mas, e daí, agora, em 2015, o Papa... Nossa, eu falei todos os papas, não foi o Papa Francisco... lançou a Laudato Si. Então, assim, muito tempo depois. Mas por quê? Porque o próprio movimento ecológico, eu acho, e a ecoteologia, eles tocam a ferida
central de poder e de estrutura de sociedade ocidental. E a Igreja Católica, queira ou não, ela é uma igreja ocidental, né? E então, assim, é difícil mudar as estruturas e ver né, as consequências práticas de todo esse discurso que a gente esperaria que houvessem mudanças mais rápidas, mais radicais. É difícil porque mexe com a estrutura, né, e incomoda as pessoas. Os homens não querem perder os lugares de poder, as estruturas de poder, o poder de influência. E eu acho que isso é uma realidade ainda mais concreta na Igreja Católica. O Papa Francisco, desde que ele lançou a Laudato Si em 2015, a própria encíclica, o final dela, o último capítulo, é só para pensar na ação concreta, né? Ações práticas, pressionar governos, criar políticas públicas pela justiça climática, pela justiça social, porque isso é uma coisa importante também, né? Ele mostra que a gente não pode lutar pelas causas ambientais sem lutar pelas causas sociais também ao mesmo tempo, porque a conexão entre as duas são inseparáveis. Então, ele termina o documento falando, olha, tem que partir para ação, tem que mudar. E ele fala muito também da conversão ecológica, que é uma mudança que tem que ser do indivíduo, do seu estilo de vida, para daí também inspirar as ações concretas de mudança a nível civil e tudo mais. E daí o que acontece? Muita coisa surgiu desde 2015. Tem vários projetos que se inspiraram na Laudato Si e que estão ganhando força, já fazem 5 anos desde a publicação, só que são coisas que não ganham visibilidade, porque incomodam. E daí, se a gente for pensar a nível da Igreja Católica, uma coisa concreta, por exemplo, que o Papa Francisco fez, como consequência da Laudato Si, foi o Sínodo da Amazônia, que ele convocou esse sínodo para pensar sobre a realidade pastoral de quem vive na Amazônia. É uma realidade totalmente diferente de qualquer outro lugar do mundo. Você não pode querer ensinar o Pai Nosso, fazer uma catequese para a galera no Amazonas, a galera que quer fazer parte da Igreja Católica, nas mesmas estruturas de que uma pessoa que mora aqui no Rio de Janeiro, que vai na paróquia ali, X. É uma coisa totalmente diferente, né? As referências culturais, sociais, são diferentes. Então, a igreja precisa ser repensada naquele contexto e levando em consideração todas as questões ambientais que afetam o dia a dia de quem mora lá. Então, foi um fruto concreto da Laudato Si, mas o que aconteceu? Papa Francisco ganhou um monte de oposição quando ele convocou esse sínodo e durante todo o processo de desenvolvimento do sínodo e durante a semana em que o sínodo aconteceu mesmo em Roma, criou um caos enorme, porque muita gente que já desde que o Papa Francisco tinha sido eleito já estavam incomodadas de ter um Papa latino-americano, começaram a ficar mais incomodadas porque é um Papa que está preocupado com as pessoas que sempre foram deixadas de lado. E trazer as questões ambientais junto com as questões de justiça social é uma bomba, né? Então, eu acho que a gente não ouve falar porque existe uma resistência muito forte a esse tipo de trabalho. Mas, se você for parar para procurar as pessoas que estão envolvidas para a concretização dessa luta, né, essa luta pela causa socioambiental, na Igreja Católica e nas igrejas cristãs de diversas outras denominações, existem vários grupos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E daí eu dou como exemplo o movimento do qual eu faço parte, que chama Movimento Católico Global pelo Clima. Ele tem uma parceria com mais de 900 organizações no mundo inteiro, todas pela causa socioambiental. Eu cheguei a fazer uma lista, gente. Se vocês quiserem, eu falo aqui a minha lista de movimentos cristãos preocupados com a causa socioambiental. Posso falar a lista? Porque eu acho que, e assim, são poucos ainda, mas isso foi os que eu anotei que eu conheço mais especificamente. Eu nem cheguei a fazer uma pesquisa realmente.
Existe, aqui no Rio de Janeiro tem um instituto de estudos da religião. Você vai falar alguma coisa? Não, só para comentar, que como, assim, é um assunto que tem muita coisa nova, né, e muita coisa que a gente não sabe, se depois você quiser fazer, tipo, uma lista mesmo dos livros que você está falando, as autoras e tal, esses movimentos, que aí você manda para mim ou para Mai, e aí a gente disponibiliza para todo mundo, porque assim, de boca é meio difícil de pegar tudo e tal. Se você quiser depois juntar, aí vai falando aí, depois que você achar mais legal, você junta e manda pra gente. Tá bom. Vou só citar algumas coisas, então, para não ficar chato, né? Porque ficar lendo lista ninguém merece. Mas, então, aqui no Rio de Janeiro tem um ISEE, que é o Instituto de Estudos da Religião, e eles têm, desde 2015, eu não sei se eles chamam de coletivo, iniciativa, movimento, mas o nome da coisa é Fé no Clima, e que, na verdade, isso já é fruto desde lá do Rio 92, que são várias lideranças religiosas, então, que se encontram para discutir as questões do clima, das preocupações ambientais e o quanto que isso está relacionado com a fé. Eles estão fazendo uma série de lives no YouTube, se vocês procurarem. Só colocar Fé no Clima, vocês vão encontrar o canal. E é sensacional, porque daí você tem lideranças religiosas de várias religiões, não só cristianismo. E isso acho sensacional, né? O caminho para a paz, Jesus Cristo, tem que ser o diálogo entre as religiões, porque coisa mais contraditória é ter oposição, né? Mas tudo bem. A gente tem, na Igreja Católica, a gente tem, por exemplo, a própria pastoral da terra, que faz parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa pastoral da terra, ela surgiu junto com o MST. São dois movimentos muito interligados. Então, e isso tem muito a ver com o início da teologia da libertação também. Tem várias dessas pastorais. Tem a pastoral também dos indígenas. Ótimo, mandou me crer. Tem a pastoral dos indígenas também, que chama Conselho Indigenista Missionário, que é também da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que também surge muito por causa daqueles inícios da teologia da libertação. O Conselho Mundial de Igrejas, que é um conselho de diversas denominações cristãs, evangélicas, protestantes, também tem vários projetos voltados só para a questão ambiental. Tem um projeto que eu acho muito interessante na Igreja da Inglaterra, que chama Eco Church, e eles fazem em sintonia também com a Igreja Metodista, com a Igreja Unida Reformada e com algumas outras ONGs cristãs, que são a nível internacional, mas eles têm esse projeto específico lá na Grã-Bretanha de paróquias ecológicas, justamente para colocar em prática e falar, né, não é só pensar que lindo, Deus criou o mundo, estamos todos interligados, mas como que eu posso mudar a minha paróquia para parar de afetar o clima, para parar de afetar o meio ambiente? Bom, esses são alguns. O movimento franciscano tem várias iniciativas, obviamente, por causa de São Francisco. Tem um que chama JPIC, que é dos franciscanos, que é Justiça, Paz e Integridade da Criação. Eles são um dos principais que têm ajudado o movimento católico global pelo clima a desenvolver os projetos. Bom, e tem mais, mas depois eu mando a lista, que daí fica melhor. Obrigado por compartilhar. Acho importante a gente ter esses nomes em mãos, né? Inclusive, se você puder... Travou para mim. Agora não foi para mim, só para mim, então. Vou passar o simico. Vocês me ouvem, gente? Agora sim. Tô vendo 2 TVs. Eu tô vendo um TV. Meu Deus, socorro. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Eu acho que ele não tá ouvindo.
Eu acho que enquanto ele tá resolvendo os probleminha ali técnicos, tinha uma pergunta que fizeram lá no comecinho, aí eu pensei em deixar assim para ver se você ia desenvolver mais ou não. É do Adam e da Silvana, não sei qual dos dois está falando. E era justamente sobre se a teologia tem algum ponto de contato com a sociologia. E eu fiquei em dúvida disso também, porque antes de você comentar que existia uma área da teologia que estuda justamente antropologia, né? Que acho que antropologia é teologia, não lembro exatamente como é que era o termo. Eu fiquei curiosa também, porque pelo menos, assim, eu sou uma admiradora muito grande dos seres humanos, sabe? Eu adoro a gente como espécie, acho a gente muito legal, assim. A gente faz umas burradas, mas a gente, tipo, incrível. E aí, eu sei que a religião, ela teve sempre um ponto muito intrínseco na nossa história. Então, eu fiquei meio em dúvida também se ela tinha, assim, essa relação muito forte com a antropologia também. Então, o que eu tinha mencionado é antropologia teológica. Isso é uma área da própria teologia. Então, além da antropologia teológica, tem também o diálogo com a antropologia. Porque eu acho que as premissas básicas teóricas acabam sendo diferentes, porque a antropologia teológica sempre parte da noção de que Deus criou o ser humano, né? E sobre a sociologia, tem sim muito ponto de contato. Inclusive, tem várias pessoas na pós-graduação aqui na PUC-Rio que trabalham sociologia da religião nas teses de teologia. E detalhe, né? A gente tem a teologia e a gente tem também ciências da religião, que é um outro curso que dá para você fazer. E que tem muito ponto de contato com a teologia, porque justamente na teologia uma das coisas, das áreas que a gente tem como pesquisa é pensar o relacionamento do ser humano, como que isso se desenvolveu ao longo da história, o quanto que isso influenciou a própria história da igreja, a tomada de decisões, a formação doutrinária, né, as dinâmicas hoje, como se pensar pastoral e tudo mais. Então, os pontos de contato são muito fortes, sim. Tá sempre presente aí. Maravilhosa. Eu vou só ler o comentário do André pra gente dar continuidade aí, que o PV recuperou aí. O André, ele comentou, acho que a gente estava falando ainda na questão das mudanças, estava falando que as mudanças na igreja são muito lentas, e ele fez um comentário aqui, aí se você quiser comentar um pouco também sobre o comentário dele, acredito que toda mudança na igreja depende de mudanças de gerações. E aí ele estava me explicando aqui no privado, porque eu não sabia como é que funcionava essas hierarquias e que tinha idades, tipo, mínimas para você entrar, assim, tipo, assumir essas hierarquias. E aí eu tô, tipo, chocada. Eu acho que isso influencia bastante. O Papa Francisco, inclusive, eu acho que ele é um dos papas mais jovens dos últimos anos, assim, quando entrou. Porque existe, eu não sei dizer a idade específica, mas para você ser bispo, tem que ter um determinado número de anos de vida. Daí depois, para você ser cardeal, tem que ter um determinado número de experiência pastoral, se não me engano. E daí, então, até você chegar, né, a possibilidade de ser um papa, então, você já vai estar lá, no mínimo, uns 70 anos e pouco. Eu não lembro quantos anos o Papa Francisco tinha quando ele assumiu. Eu vou chutar que ele já tinha feito uns 70. Eu acho que ele devia ter uns 73. Porque eu acho que ele... só jogar no Google que vocês vão achar. Mas Do quê? É complicado. E assim, essa mudança geracional, eu acho que o mais complicado é ver que ela já está acontecendo há muito tempo fora dessa hierarquia. E por isso que existe tanta tensão. Porque as próprias pessoas que fazem parte dessa igreja já estão mudando. E na antropologia teológica a gente usa a expressão de mudança de época, já faz uns 50 anos que isso começou e que cada vez mais as coisas mudam e mudam rapidamente. Mas a estrutura, por ser uma estrutura velha, né, e até antes do Papa Francisco, muito eurocêntrica, muito, né, muito fechada ali, as mudanças a nível da face pública da igreja são lentas.
né, e a nível da própria doutrina, são lentas. Mas, na prática, o povo mesmo já vem mudando há muito tempo. Vocês conseguem me ouvir? Tá saindo o som? Sim. Perdão, gente, meu celular apagou sozinho. No carregador, ele teve a coragem de apagar. Mas, enfim, eu vi aqui no site que o Papa Francisco, ele se tornou Papa com 74 anos. Ai. E eu acho que ele foi o mais jovem nos últimos anos. Não, talvez o João Paulo II tenha sido jovem também quando ele começou, acho que sim. Eu sei jovem, que né? normalmente eles... Normalmente eles têm eu não sei se chama de mandato. Como é que eu chamo, Suzy, o período que eles são papas? O pontificado. O pontificado. O que eu sei mais ou menos é que os pontificados nunca são muito longos, né? Né? E não são longos porque os papas morrem. E por isso que também a renúncia do Papa Bento XVI foi uma coisa estrondosa, porque foi o segundo caso em 2000 anos de história da igreja de uma pessoa renunciar ao cargo. Então, até então, os papas entram no cargo até morrer. Muito bom. Então, exatamente. o que eu ia falar, que eu já não lembro na verdade o que eu estava falando quando meu celular apagou, mas eu acho que tinha a ver com ainda a questão ambiental, porque eu vou fazer mais ou menos uma última pergunta aqui, se vocês quiserem depois comentar outro assunto, se a Mai quiser falar alguma coisa também, mas que eu ia falar assim, num sentido prático, o que você acha que nós podemos fazer hoje com a teologia, e aí nós que eu digo, cristãos, que usam isso de uma maneira mais pessoal, mas também pessoas que não são cristãs, e que podem usar a teologia como meio de estudo, de entender, né, o que está acontecendo, como que a gente pode usar esse meio para criar uma consciência maior, não só das causas ambientais, mas também das causas sociais, como você estava falando. Inclusive, eu achei muito legal porque a Mayumi comenta isso em todos os papos da quarentena, que a gente não pode desassociar a questão ambiental do social e tal. Então, assim, como que a gente pode usar isso para criar uma consciência mais concreta e mais firme sobre isso dentro da igreja, fora dela? Quais são os meios que a gente pode usar com a teologia para alcançar esse objetivo? Uhum. Isso é uma coisa que o próprio Papa Francisco já tenta evidenciar na Laudato Si, que ele não escreveu essa encíclica para a igreja. Ele escreveu essa encíclica para todo ser humano na face da Terra. Ele coloca isso no início, acho que é no parágrafo 3, acho que é no terceiro, né? E isso também é uma novidade dentro dos documentos da igreja, porque nos documentos da doutrina social da igreja, já teve um outro papa que tinha colocado que ele estava escrevendo o documento para todas as pessoas de boa vontade. Então, não era só para as pessoas da igreja. O Papa Francisco está falando, olha, boa vontade ou não, esse documento é para todo mundo. Porque é sobre a terra, sobre a nossa casa comum, sobre o chão que a gente pisa. Se a gente não cuidar, vai todo mundo se dar mal. E daí tem uma parte específica da Laudato Si que ele fala, né, por que é relevante as religiões para o movimento ecológico, para a preocupação ambiental e social. E eu acho que o X da questão, isso não é só sobre o cristianismo, é só sobre as religiões como um todo, como elas ajudam é de reconhecer a nossa limitação enquanto humanidade. E que o mundo que existe não está dado. A gente precisa cuidar. Ele é capaz de sobreviver por si mesmo se a gente sumir, mas se a gente estiver aqui, a gente tem que cuidar. Porque a nossa presença afeta o planeta. E daí, na perspectiva cristã, é reconhecer, então, que esse mundo que está aí, que não é uma garantia de que sempre vai estar aí se a gente não cuidar, ele é um dom, além de tudo. Ele é um dom. Então, eu acho que a maneira como a teologia né, a gente chama de ecoteologia, a maneira como ela mais ajuda o pensamento ambiental e a causa ambiental
é causando essa sensibilidade para o dom da natureza, para a beleza, sabe? E assim, e é uma coisa poética mesmo, porque a gente perdeu a capacidade de reconhecer a beleza da vida. E se você não reconhece a beleza da vida, se você não conhece o dom das coisas serem, é óbvio que você não vai querer cuidar, você não vai se preocupar, você não vai... Você pode até fazer o nexo de entender, as queimadas da Amazônia causaram o céu escuro em São Paulo. Você pode até fazer a conexão. A nível científico, a comprovação está aí. A gente está causando aquecimento global. Ok, mas você não vai achar que você tem que fazer algo a respeito. Você vai achar que, tá aí, né? Eu vou viver do meu jeito melhor que é para mim. Não vou me preocupar em algo muito maior, porque é a realidade. Eu acho que a ecoteologia ajuda a entender, ter essa sensibilidade, entender que toda ação pequena tem uma repercussão positiva, seja a curto ou longo prazo, e entender que reconhecer essa interligação de tudo que existe implica também numa responsabilidade. Então, se eu reconheço esse dom da criação em que tudo está interligado pelo amor de Deus, que foi Deus, a gente crê que Deus criou o mundo por amor e para o amor, então eu tenho que criar redes de relação de amor, seja com a natureza, seja com outros seres humanos, seja enquanto estrutura de sociedade, seja no modo como a gente pensa a economia, seja no modo como a gente pensa as políticas públicas. Tudo precisa ser repensado a partir dessas relações de amor. Então, acho que isso é o principal. Suzy, maravilhosa. Eu tinha uma separada, não separado, mas tava com algumas dúvidas, assim, porque eu já falei pra vocês, eu sou muito analfabeta religiosa, então eu não tenho ideia. Mas... Ai, PV, a mensagem não era pra você, não, era pro André, foi mal. Eu tava com uma dúvida, assim, que me pegou um pouco, que é justamente sobre essa questão que a gente tá passando agora politicamente, assim, mas mais especificamente voltando em 2018, sabe? E aí era sobre essa manipulação da fé. E aí eu fiquei, é uma dúvida muito idiota, assim, de perguntar isso, mas vai que você me dá uma luz, me ajuda a entender. É como ela foi tão facilmente manipulada nesse sentido. E aí eu não sei, se eu puder desenvolver um pouco, é uma dúvida que eu tenho aí. Uhum. Não é uma pergunta idiota. Para começo de conversa. Para mim, é uma das grandes angústias do ser cristã, é de perceber o quanto que os cristãos não são cristãos. E existe isso não só na Igreja Católica, mas em todas as denominações cristãs, sempre existiu uma tendência muito forte de não ter uma formação teológica profunda com o povo. Então, pensar a fé, questionar a fé, sempre foi uma coisa mal vista. Então, as pessoas acabam sempre pegando essa fé do jeito que ela é ensinada pelas pessoas que querem manter as estruturas de poder. E então, elas acreditam naquilo que as pessoas que estão no poder falam. E, além disso, tem vários grupos na Igreja Católica e em outras denominações cristãs também, que acreditam muito, numa maneira totalmente exagerada, na missão divina, no chamado, no dom divino de quem está nessas estruturas de poder. Então, a fala dessas pessoas não é só mais uma fala de formação, mas é uma fala inspirada por Deus. Então, acaba sendo fácil manipular essas pessoas que estão no poder, manipular quem ouve elas, né? Porque existe toda essa estrutura que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos de que a gente tem que obedecer, né, o padre, o pastor, o bispo, o papa, e sem questionar, e daí, né, toda essa bagagem de anos dessa estrutura mal formulada
acabou explodindo de uma maneira especial no nosso país em 2018, mas que é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Se a gente for olhar para outros países, da mesma forma que existe essa oposição entre direita e esquerda no Brasil, existe também a oposição entre progressistas e conservadores dentro da igreja, e que está muito relacionada às questões políticas de direita e esquerda. E isso é um movimento no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. Isso está acontecendo. Não sei dizer dos países da Ásia, nas Filipinas eu sei que está acontecendo também, não sei também, na África também não sei dizer, mas assim, é um movimento global, porque se a gente tem séculos de cristianismo com essa estrutura de né, quem que tem a verdade, como se a verdade fosse uma propriedade, sabe? São as pessoas que têm o dom divino, então a gente tem que escutar elas, então a gente vai... E daí vira esse caos total que a gente, infelizmente, está testemunhando. Eu te perguntei isso também, porque, assim, às vezes nas minhas rodinhas de amigas, bolhas sociais que a gente convive, eu costumava ouvir alguns comentários do tipo, porque se a religião não existisse e as pessoas pensassem 100% com razão, ninguém seria manipulado, ou coisa do tipo. Mas eu gosto de lembrar, assim, pelo menos nesse sentido, é que como a ciência consegue manipular também. A gente pode pegar, por exemplo, a questão do darwinismo social, sabe? Eu acho que qualquer, entre aspas, ferramenta ou qualquer coisa dessa, tipo, do ser humano, seja a fé ou seja a ciência, cara, nas mãos erradas é manipulação, sabe? Pelo menos eu penso assim. O André fez uma pergunta, já chegando em ciência que eu comentei, ele perguntou como é que a teologia aborda a ciência do universo. Olha, como que é aquela coisa, né? Se a gente voltar a pensar, a teologia é um campo muito complexo. Existem várias linhas de abordagem diferentes sobre o universo. Mas daí eu não sei se a pergunta dele foi mais sobre a questão do criacionismo ou sobre outra coisa. Seria sobre a questão do criacionismo? Não sei, André, dá uma luz aí. Porque existe, assim, o criacionismo eu posso comentar também. Mas existe muita gente que trabalha física quântica e teologia. E esse é um assunto que eu não domino, mas eu sei que existe muita gente que trabalha isso. Então, mas pensando nessa... bom, não vou nem tentar explicar direito o negócio, porque é uma coisa muito complexa. O André falou não, mas eu não sei exatamente porque ele falou não. Tô esperando, então, ver o que é, ó. André, se tu quiser desmutar o microfone, fica à vontade também. Ou se quiser escrever, mas tu escreve, tipo... É mais no aspecto da criação ser só... Não. A teologia da criação, isso... Eu até diria que independente do posicionamento, se a pessoa é mais conservadora ou mais progressista, eu acho que todos têm a compreensão da teologia da criação enquanto tudo que há. Então, o universo está incluído nisso. Por isso que a gente usa muito a expressão de cosmovisão, que a gente está falando dos seres humanos, da Terra, das criaturas na Terra e de todo o cosmos. Todo o universo, tudo que está aí. Tudo que a gente não sabe que está aí também. Suzy, maravilhosa. Eu acho que eu não deixei escapar nenhuma pergunta, eu não tenho certeza. Eu tinha mais uma pergunta para te fazer, mas eu não me lembro agora exatamente. Mas eu tenho uma pergunta, assim, mais de academia mesmo, que é uma dúvida que às vezes eu sempre tenho quando eu vejo essas novas áreas de estudos, assim, que são meio... Como eu posso dizer? Que fogem um pouco do que as gerações passadas nossas esperam, sabe? Que tipo, que você vira engenheiro, médico, advogado, essas coisas bem padrão mesmo. Uhum. E eu só queria saber, assim, porque no comecinho você falou que era algo que fazia sentido para você. E aí, eu quero saber, assim, como é que foi enfrentar isso? Eu não sei como é que seus pais, se eles se apoiaram, se não apoiaram, se as pessoas ao seu redor falaram, existe uma faculdade de teologia? Como assim, sabe? Uhum. É até engraçado, porque, assim, na verdade, quando eu decidi fazer teologia, eu não tinha noção do que era teologia. Eu não sabia efetivamente o que eu ia estudar, mas eu decidi fazer teologia. Então, os meus pais me apoiaram, sim. Mas o que acontece? Quando eu estava no ensino médio, eu, já falei, eu venho de uma família muito privilegiada, de uma vida muito abastada. E no ensino médio eu comecei a criar uma consciência social, né?
me conscientizada desse privilégio e tudo mais. E daí foi chegando o final do ensino médio, eu tinha que escolher o que eu ia fazer, tinha que mandar, eu estava estudando numa escola americana na Argentina e a gente, né, tava todo mundo fazendo os processos de se inscrever para as faculdades nos Estados Unidos e tudo mais. E eu tava numa angústia enorme, porque falava, gente, eu não quero escolher uma carreira para me garantir na vida, porque isso não faz sentido. Eu vou estar escolhendo um negócio só para eu ganhar dinheiro. Não entrava na minha cabeça ter que fazer uma escolha para me encaixar nas estruturas de como a sociedade funciona. Isso me dava uma agonia enorme. Nossa, não dá nem para falar. E daí, na verdade, eu até cheguei a fazer a inscrição em 3 universidades nos Estados Unidos para fazer arquitetura, porque eu pensava que a arquitetura era uma maneira mais fácil de juntar, porque além de tudo isso, eu tenho interesse por várias áreas, eu adoro várias coisas. Então, eu pensava que a arquitetura seria um jeito fácil de juntar um lado artístico e o lado matemático, né? Mas não consegui me convencer, eu ainda sentia que tinha alguma coisa fora do lugar dentro de mim. E daí eu decidi voltar para o Brasil. Ah, detalhe, uma das universidades que eu tinha sido aceita nos Estados Unidos para arquitetura tinha também a possibilidade do que eles chamam de double major. E daí eu podia fazer não só arquitetura, mas eu vi que eles tinham um curso de teologia ou de estudos da religião, não lembro qual dos dois que era, porque na época eu não entendia a diferença também. E eu cheguei a pensar em fazer isso. Mas daí eu voltei para o Brasil, porque eu sentia que eu tinha que voltar para o Brasil. Fiquei fazendo cursinho, estava super desmotivada. Não consegui estudar e ainda estava incomodada de sentir que eu tinha perdido a minha identidade brasileira, porque eu não sabia as matérias em português, sabe? Eu não sabia fazer matemática em português, era uma coisa... Daí, meu irmão veio conversar comigo. E ele falou, olha, se você está desmotivada, você tem que repensar o seu curso. E ele falou isso e, tipo, caiu a ficha assim na hora. Eu falei, gente, eu tinha visto aquele curso de teologia lá na Universidade dos Estados Unidos, por que eu não faço isso aqui? E daí eu comecei a pensar mais sobre isso e eu falei, gente, é isso. Porque eu sempre pensei a fé criticamente. Na escola, teve uma coisa que foi muito marcante pra mim, porque meu primeiro namorado foi no ensino médio, eu tinha 16 anos, eu terminei com ele porque eu queria esperar até o casamento para ter relação sexual. Na época, né, hoje em dia eu já tenho opiniões diferentes, mas na época eu fazia isso porque eu achava que era o que eu tinha que fazer. E daí todo mundo na escola meio que ficou sabendo. Então, assim, ser católica foi uma coisa que sempre foi muito presente para mim, mas sem eu deixar de ser uma pessoa excêntrica também, né? O cabelo colorido desde o ensino médio também, sabe? Os brincos grandes. Uma pessoa fora da caixinha, mas sempre sendo católica, sempre pensando criticamente. Então, decidir fazer teologia, para mim, fez todo sentido. Eu falei, olha, eu sempre tive uma tendência, então, de pensar a fé. Agora eu vou poder, então, estudar mais especificamente. E isso, né, por mais, mesmo que não me garanta dinheiro, uma carreira, ou o que seja, pelo menos vai ser algo que vai ter vai chegar nas pessoas de uma maneira mais pessoal. Tudo bem que, né, se eu fosse arquiteta, eu ia também chegar na vida das pessoas montando as casas ou fazendo design de interior, que era o que eu queria. Mas a teologia fala mais dessa angústia de busca por sentido na vida, né? Então isso acabou fazendo mais sentido para mim. E daí eu decidi fazer e a minha família apoiou, mas é porque a minha família também já vinha dessa né, noção de que é preciso pensar a fé. Só que daí também tem a questão de que eu venho de uma família privilegiada, então eu só pude fazer esse curso porque eu não tive que me preocupar com as contas, né? E se fosse outra... Eu conheço pessoas jovens que estão fazendo curso de graduação de teologia na PUC-Rio. Moram mega longe, sabe? Demora pelo menos umas 2 horas por dia no transporte público para chegar no campus. Precisam de bolsa para estudar. Além disso, precisam trabalhar. Eu não tive que enfrentar essas coisas. Então, a minha luta não chegou nem a ser uma luta para fazer o curso, sabe? Foram mais questões da luta que daí todo mundo acaba tendo, quem faz teologia, de lidar com essas pessoas que não entendem a necessidade de questionar a fé. Daí isso acaba sendo sempre um obstáculo um pouco.
Ou então das pessoas que acham que só padre tem que fazer teologia, ou quem não sabe que teologia existe, ou que acha, né, que se não existisse religião seria melhor e tudo mais. Mas daí, eu acho até que essas questões nem são tão complicadas assim. Eu vou te dar uma questão complicada, então, que o André perguntou, e eu não sei se eu queria estar na sua pele nessa questão, porque eu achei complicado. Ó, o André ele perguntou, ele disse assim: uma vez eu vi numa reportagem que tem uma área no Vaticano que estuda dúvidas. Se existir vida em outros planetas, como lidar com isso? Se for vida inteligente, devemos evangelizar? Pode fazer parte do povo de Deus? Olha, eu até acho que eu já ouvi falar disso. Eu não sei se ainda existe, mas eu não duvido de que exista assim, porque tem umas coisas meio bizarras que existem. O Vaticano, ele é um mundo em si mesmo, né? Primeiro que é um país, né? Começa por aí. E é um estado reconhecido, né? E além disso, existem vários ramos que são chamados de dicastérios, e daí cada um trata de uma área específica da igreja e tal. Então, não duvido de que exista um grupo pensando sobre isso daí. Mas, né, daí eu respondo como Suzana aqui, porque na verdade eu não domino sobre esse assunto. Mas eu acho que é um negócio muito sem noção. É o tipo de pergunta que não faz sentido, porque tá muito ainda na estrutura da teologia clássica, de essa noção de evangelizar muito equivocada. Porque o evangelizar devia ser anunciar a boa nova. O que é a boa nova? É a vida de amor que Jesus Cristo deixou como exemplo para a gente. É amor até a morte. É entregar a sua vida pelo próximo. É lutar pela justiça. Né? É garantir que todo mundo viva com dignidade. Porque todos foram criados com dignidade. Todos foram criados para o amor. Então, assim, evangelizar não deveria ser catequizar. Eu acho que esse tipo de formulação, né, se é que existe esse grupo, já parte meio que dessa noção de que, tipo, se existem outras vidas, então a gente tem que salvar eles. Eles têm que acreditar em Deus como a gente acredita e eles têm que viver, daí eu acho que é uma coisa que não faz sentido. A última pergunta pra gente encerrar e o papo não ficar tão extenso. Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão. Assim, eu falo isso porque eu não sou religiosa, então eu não estou no meu local de fala para perguntar esse tipo de coisa. Mas eu queria perguntar, assim, porque a gente agora está entrando nesse conflito, pelo menos até o ano passado a gente entrou nesse conflito das pessoas que são cristãs e aí acabaram entrando naquela onda de bolsonarismo, que não sei o que. E aí as pessoas que não entraram nessa onda começaram a acusar essas pessoas de, você não é cristão, porque você prega o ódio, porque você não sei o que, porque você não sei o que. E aí tem essa briga, e aí o que eu sinto muita falta, pelo menos com essa era de internet, a era do cancelamento e a era do... É a opinião e sem o debate, sem o negócio construtivo. Eu queria saber como é que, assim, que dica você diria, assim, para as pessoas começarem a dialogar, assim, sabe? E não só combater ódio com ódio, sabe? Ou desmerecendo a fé de outra pessoa. Talvez ela, não sei, eu tô pensando, sendo muito romântica, talvez. Aí eu queria saber, assim, sua opinião. E aí... É bem delicado. Eu tenho várias respostas para essa questão. Porque eu acho que, ainda mais nesse contexto de quarentena, que essas coisas estão tomando umas proporções ainda mais bizarras, de oposição, de ódio, né? E da gente estar na internet 24 horas por dia, porque a gente está em quarentena. Eu acho que uma coisa que precisa ser levada em consideração também é a questão da saúde mental. A gente tem que, né, se a gente quer tentar dialogar, a gente tem que parar e pensar com muita calma com quem que a gente vai tentar dialogar. Porque tem gente que efetivamente não vai escutar se você tentar chegar com um discurso de boa para dialogar. E daí você vai estar gastando sua energia, porque vai causar tensão, porque a pessoa não quer te ouvir. E daí vai acabar rapidamente chegando num discurso de ódio, né? E é muito importante, então, a gente parar para pensar e discernir essas coisas, porque elas afetam a nossa saúde mental profundamente, né? A ansiedade fica super
desequilibrada, a gente fica mais triste, fica com mais raiva, não consegue dormir, começa a comer compulsivamente. E tudo isso está conectado, né? Agora, algumas estratégias, né, de como responder, ou se, né, se você não está se aguentando, precisa fazer algum tipo de comentário, sempre fazer em chave positiva e como, né? E daí, por exemplo, eu tenho as minhas estratégias pessoais. Se eu vejo uma coisa muito de discurso de ódio, ou eu não comento no post da pessoa e publico um post relacionado ao que a pessoa publicou, mas com a outra visão, né, a visão oposta, que é uma coisa mais positiva, ou então uso algum versículo bíblico que desconstrói o argumento da pessoa. Isso é o que mais existe, assim, né? E você não precisa nem ser uma pessoa muito entendida de Bíblia para achar um versículo que desconstrua os argumentos que têm sido construídos aí para defender o bolsonarismo. Porque, gente, assim, né? E o engraçado também é que, de modo geral, os cristãos que têm defendido esse posicionamento super radical, não humanista e que apoia esse governo, são cristãos que fazem muito mais uso do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia, que foi escrita antes de Jesus nascer. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, que foi escrita alguns anos depois que Jesus morreu. Então, assim, o Novo Testamento, ele é a base prática de como ser cristão. O Antigo Testamento, ele é a base histórica do judaísmo, que influenciou a maneira dos primeiros cristãos que eram judeus entenderem Jesus, entenderem, né, todas as referências que Jesus usava para revelar qual era o sentido da vida dele, eram referências do judaísmo. Então, entender o Antigo Testamento é importante por causa disso, porque foi a referência que Jesus, enquanto ser humano histórico, usou, viveu, e é o que a gente precisa entender, então, para entender a pessoa de Jesus Cristo. Mas daí, as pessoas hoje em dia não fazem uma análise da Bíblia integral e daí ficam usando, né, versículo do Antigo Testamento que fala de matar os inimigos, de, né, submeter a mulher, de, né, as coisas mais loucas, sem ler numa chave de leitura com tudo que existe no Novo Testamento, né? O básico do básico, que Deus é amor, né? E amar os inimigos. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você é maravilhosa, Su. A gente não terminou com tanta diferença do horário que eu tava estipulando. Eu achei que ia durar 1h30, durou 1h40, então acho que a gente tá aí muito bem. Suzy, eu queria agradecer, assim, a presença de todo mundo, mas sobretudo a sua, porque acho que foi bem, bem importante, às vezes, para desconstruir. E eu falo isso para você porque eu disse para vocês, quando a gente se encontrou antes para negociar as coisas e tal, que eu não fui uma pessoa, assim, criada, assim, muito intrínseca com a religião. Eu falei que a minha mãe, ela tá adepta de tudo, e é isso aí. E aí eu cresci assim, e eu acho que é engraçado isso, porque a gente passa por um tempo na adolescência, somente agora, assim, com toda essa questão de divulgação científica e esse desenvolvimento científico que a gente está tendo, parece que uma parte da população começou a pegar ranço, sabe? E eu, inclusive, eu com 12 anos, nossa senhora, muito chata. Desde o tapa na cara, assim, às vezes, Mayumi pequeno, nossa senhora. E aí, acho que a gente precisa crescer, assim, eu acho que é legal mesmo a gente conversar, sabe? Sobre aquela ideia mesmo que o PV escreveu no textinho de divulgação. Poxa, mas será que todos que são religiosos pensam assim? Será que, sabe? Então, eu fico muito grata por essa troca, foi muito, muito gratificante. Muito obrigada. Eu queria agradecer o PV também. Não sei se o PV quer falar a última vez, mas, nossa, o PV tá nervoso, falou e falou muito bem, PV. Parabéns. Muito obrigada, assim, por todos os seus pensamentos também. E dá um oizinho aí, PV. Dou sim. Não, eu acho que é mais ou menos o que a Mayu me falou mesmo. Agradecer a Suzy por esse
se encontram. Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido assim nos últimos papos é muito essa coisa de apresentar o novo, né? Porque, praticamente quase todo mundo que vem pra cá tá no mesmo barco de gente que quer falar de meio ambiente e fazer horta dentro de casa. Mas o legal é justamente trazer pessoas e a gente também, né, desse lado de cá, trazer os nossos pensamentos que normalmente não são muito conhecidos ou que as pessoas têm uma ideia contrária, na verdade, ao que ele é de fato, e eu acho que trazer essas discussões que desconstroem esses pensamentos mais comuns é muito legal, é muito interessante. Então, isso já aconteceu várias vezes aqui em outros papos, muito, e é uma coisa que acontece nesse, acho que de uma maneira ainda mais forte pelo tema, e eu acho isso muito legal. Eu acho que é das coisas mais maneiras assim que acontece. E aí agradecer de novo, né, a Mayumi também por abrir esse espaço e por todo mundo que está aqui falando e participando. E para a Suzy também, porque é essa pessoa maravilhosa aí que está ensinando muito. Ai, gente, muito obrigada. Eu achei o máximo isso daqui. Obrigada mesmo. E acaba sendo uma concretização daquilo que eu queria, né? De poder conversar com pessoas fora da academia, pessoas jovens que estão aí no mundo. Muito obrigada, foi ótimo. Maravilhosa, Su. A Rita perguntou se vai estar disponibilizado onde no YouTube. Eu vou mandar aqui o link, só para vocês conseguirem acessar antes da gente finalizar a sala. Suzy, tem alguma dica última que você quer passar pra gente? Ou alguma coisa tipo, nossa, vocês têm que conhecer isso, ponto final. Então, enquanto o PV estava falando agora, eu pensei de dar como referência um site cristão de checagem de notícias. Foi criado por evangélicos que são contra o Bolsonaro. Chama Coletivo Bereia. E eles publicam também alguns artigos sobre essa reflexão de uma teologia mais pública, mais progressista. E é muito interessante. Bem legal, vale a pena conferir. Se você conseguir digitar. Sim. Coletivo. Gente, eu mandei o link, é onde estão todas as gravações. A gente já fez aí mais de 50 papos. Então, vocês não vão passar a quarentena entediados, eu acho. Então, aproveitem aí. Su, eu quero agradecer de novo. Muito obrigada a todo mundo que conseguiu ficar até o final. Eu sei que a gente sempre falou que os papos duram 1 hora, mas ninguém mais acredita quando eu falo que dura 1 hora. Então, tá tudo certo. E é isso, gente. A gente se vê agora quinta-feira. Eu tô revelando um convidado muito especial que vai rolar aí num papo de sábado, segunda-feira. Então eu vou revelando aos pouquinhos. Até amanhã vocês vão descobrir quem que é. Vai ser bem interessante. Acho que seria muito legal se todo mundo conseguisse comparecer também. Su, mais uma vez, muito obrigada. E qualquer coisa, tamo aí, é nóis. E, sigam ela no YouTube e no Instagram, porque assim, são coisas bem reflexivas. Acho muito legal. Pra quem quer conhecer mais sobre o meio. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.